Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1. Antes de lermos, eu quero deixar uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Você está tendo fé? Você tem fé? O título dessa mensagem é bem autoexplicativo do que falaremos. Ele é falando sobre fé. Então nessa noite nós iremos falar um pouquinho sobre o que é fé. Um pouquinho do que a fé faz em nossas vidas e na vida de quem está ao nosso redor. Então nós falaremos sobre um pouco sobre fé, que é algo que realmente é um pouco complicado. É até mesmo um pouco doido, pois a fé não é o que nós vemos, é aquilo que nós acreditemos. Então é muito difícil você acreditar em algo que você não vê. É muito complicado. Muitas vezes pode até parecer uma loucura, mas a fé é isso. E em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1, ele diz assim: Ora, a fé é o firme e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Muitas vezes, na nossa vida, a gente não vê uma solução, mas a gente acredita, a gente confia que a solução a gente encontra em Deus. Talvez a gente passe por uma dificuldade, por uma doença, e muitas vezes não nos encontramos perdidos e sem solução. Mas mesmo nessa situação, nós acreditamos que podemos passar por isso, porque temos fé em Deus. A fé é você confiar, é você acreditar que em meio à prova, Deus ele vai te ajudar. E ter fé é você não saber se vai conseguir, mas você confia que Deus ele vai te ajudar. Ter fé é você não ver solução, mas acreditar que Deus tem a solução. Ter fé é você olhar para o coxo e dizer: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Isso é você ter fé. É você dizer para um paralítico: levanta e anda. E ele sair andando. Esta é a fé em Deus. Isto é ter fé. É confiar, acreditar, depositar suas esperanças no Senhor, seguir a Cristo até o final, sem recuar, sem temer. Talvez você possa até pensar, até ter dúvida, se você vai conseguir chegar ou não ao final, mas estando com Deus, nada te faz parar, porque aquele que te sustenta, aquele que te capacita, é maior que tudo que possa vir para te derrubar. É maior do que tudo que possa vir para te parar. Fé é algo extraordinário. E lá em Hebreus 11:6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é necessário nós termos fé para agradar a Deus. Quando você quer agradar alguém, você confia nela. Você se aproxima dela, você confia mais nessa pessoa, você conversa mais com ela. E Deus é da mesma forma. Como é bom você escutar alguém falar para você: olha, você é um grande amigo, porque eu posso confiar em você que você vai me ajudar. É muito bom você ouvir isso. E a fé é da mesma forma com Deus. Quando você tem fé em Deus, é você dizer que você acredita, que você confia, que você espera nele. E tendo esta fé, nós nos aproximamos mais de Deus. Ele se aproxima mais de nós. Porém, para ele nos aproximar, se aproximar de nós e nós nos aproximar dele, nós precisamos crer nele. Porque é preciso buscar. E não tem como você buscar algo que você não acredita.
Você precisa buscar algo que você acredita. Então, se você busca a Deus, você acredita em Deus. E quando nós buscamos, a bondade de Deus é tão grande que quando nós buscamos, Ele nos recompensa. Em Mateus 6,33, mas buscai primeiro ao reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, quando você busca a justiça dEle, o que você precisa é acrescentado. Se você está passando por uma dificuldade, quando você busca a Deus, Ele te ajuda a passar por essa dificuldade. Quando você está enfrentando diversidade, passando por uma tempestade, a resposta é buscar a Deus, porque Ele vai te ajudar a passar. O que nós precisamos, Deus nos dá, mas para isso nós precisamos buscar Ele, precisamos confiar nele. E buscando a Ele, tendo fé nele, buscando a Cristo, lá em Romanos 10:17, nós vemos uma base do que é fé. Que a fé, ela vem da palavra de Cristo. Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela vem de um lugar. A fé, ela vem da palavra de Cristo. A palavra que é anunciada: eis que estarei contigo até a consumação do século. E nós temos fé que através dessa palavra, até a consumação dos séculos, Cristo estará conosco. Isso é ter fé. É a mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo prega. E ela precisa ser ouvida. E nós não ouvimos qualquer coisa. Nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Ter fé é ouvir a palavra de Cristo. É preciso ouvir a Cristo, a voz de Cristo. 1 Coríntios 2:5, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé não pode estar baseada em nossa sabedoria. Não pode estar baseada no ser humano, porque o ser humano é falho. Porque o ser humano não tem uma sabedoria ilimitada. Não, a sabedoria do ser humano é limitada. E nós não temos poder nenhum. Nós não temos força nem para caminharmos sozinhos. E é por isso que é dito: a nossa fé não pode estar baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque Deus é perfeito. Porque Deus tem sabedoria ilimitada, porque Ele é completamente poderoso. Então, quando a nossa fé está firmada em Deus, a nossa vida caminha. Quando a nossa fé deixa de estar no homem e passa a estar em Deus, nós começamos a caminhar. Porque a fé, ela não pode estar firmada em carros e nem cavalos. Porque nós temos fé, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. A fé está no nosso Deus. A fé deve se basear em Deus. Efésios 2:8. Quando nós temos fé em Deus, nós recebemos alguns frutos. A fé, ela gera fruto, e o maior dela é a salvação. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos, mas não porque o que nós fazemos nos traz a salvação. Não, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos porque Deus, Ele olha com a sua bondade e derrama a graça dEle sobre nós. Nós somos salvos através da fé que temos em Cristo Jesus. Somos salvos pela nossa fé, por confiar em Cristo, por confiar em Deus. E a salvação, ela não vem da gente, vem dEle, vem somente de Deus. E Deus nos dá a salvação, mas se nós tivermos fé nele, Ele derrama a graça dEle sobre todos, mas a salvação é somente através da fé no nome dEle. Muitas vezes as pessoas podem até falar, quem sabe você já ouviu alguém falar, eu já ouvi uma pessoa falar que ela não merecia enfrentar as dificuldades
porque quem cometeu o pecado no jardim do Éden foi Adão e Eva. Tem pessoas que falam isso, que elas não deveriam estar passando por dificuldade, não mereciam passar por prova por causa de Adão e Eva. Mas da mesma forma que até certo ponto nós não merecíamos, da mesma forma, Cristo ele derrama a salvação que nós não merecíamos. A sua graça que nós não merecíamos, ele nos dá. Então você tem uma bela resposta para quando alguém falar que não merecia passar por dificuldade por causa de Adão e Eva. Você pode falar, da mesma forma que você não merece passar por dificuldade, você também não merece a graça de Deus. Não merece a salvação que Deus pode te dar. Ele nos entregou, mesmo sem nós merecermos. E graças a essa fé que nos traz a salvação, graças a essa fé em Deus, a nossa vida muda, porque Cristo passa a viver em nós. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo, ele nos amou. Cristo, ele se entregou. Cristo, ele morreu por nós naquela cruz, sem merecermos. Cristo se sacrificou. E quando nós aceitamos a Cristo, nós dizemos que ele é quem vive em nós. A partir do momento que você decide ter fé e seguir os caminhos de Deus, você aceita que Cristo vive em você. Então nós deixamos de viver a nossa própria vida para viver a fé em Cristo, para que Cristo viva em nós. E sem merecermos, ele nos amou. Sem merecermos, ele veio, se humilhou, passou por dificuldade, foi crucificado e se sacrificou, porque nos amou. Ele se entregou em nosso lugar. Ele foi morto em nosso lugar. Aquela cruz pesada que ele carregou, em uma caminhada em que recebeu chicotadas, era em nosso lugar. Era em meu lugar. Era o meu lugar ali, carregar aquela cruz. Era o meu lugar ali, ser chicoteado, ser maltratado, ser humilhado. Mas ele sabia que eu não seria capaz. Ele sabia que eu não conseguiria passar. Ele sabia que eu não aguentaria nem 1% do que ele passou. Por isso que ele fala, por isso que ele veio, por isso que ele enfrentou, porque nós não suportaríamos. E quando nós decidimos deixar que Cristo vive em nós, é a maior prova de confiança no Senhor. É a maior prova de confiança, deixar Cristo reger a nossa vida. O salmista, no Salmo de número 125, ele diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A fé é ter confiança em Deus, é nós confiarmos. E quem confia, o salmista diz que não se abala, porque aquele que confia no Senhor é semelhante a um monte que é estático, um monte que é estruturado, um monte que é forte, onde vem a tempestade e ele não se abala. Este é o cristão que tem a sua fé firmada em Deus. Este é o cristão em que deposita toda a sua confiança dia após dias em Deus. É como os montes de Sião que não se abalam. E os montes, eles podem representar uma proteção para a cidade. Porque assim como os montes estão à roda de Jerusalém, em volta de Jerusalém, eles representam uma proteção. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Da mesma forma que um monte protege uma cidade, o Senhor protege os seus filhos. Da mesma forma que um monte traz proteção para uma cidade inteira,
o Senhor traz proteção para uma nação inteira. Mas os montes também mostram uma presença incontestável. Você olha para um monte e você não tem como falar que este monte é frágil, que este monte é irreal, ou que este monte é abalável. Você olha para isso e não tem como falar. E o Senhor é da mesma maneira. Quando a gente vê a presença dele em nós, nós vemos que ele é igual a um monte que não abala. É um monte que traz proteção. É um incontestável a presença de Deus em nossa vida, porque é totalmente diferente. E lá em 2 Coríntios 5, nós vemos que nós não vivemos mais pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Porque vivemos por ver e não pelo que vemos. E isso é algo muito complicado, porque é difícil demais nós vivermos com algo que não vemos, com algo que acreditamos. Porque a gente tem que confiar toda hora, sem ver, sem provar em nada. E você viver não pelo que vê, mas pelo que acredita, vai ser completamente difícil. Mas o maior exemplo que nós temos se encontra em Marcos 10, 46. O cego Bartimeu, ele não via, mas ele enxergava que Cristo era a solução. O Bartimeu, ele era cego, mas ele via mais do que os outros, porque ele reconhecia que a solução da dificuldade dele era Cristo. E eu peço que você abra lá em Marcos 10, o verso 46. Diz assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu clamava. Ele era cego, mas ele ouvia. E ele ouviu que era Jesus. Bartimeu era cego, mas ele confiava. Ele acreditava em Jesus. E ele ouviu que era Jesus. E quando ele ouviu essa notícia, ele começa a aclamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. Porque uma prova de amor é quando a gente passa por dificuldade e clama a alguém. Porque nós reconhecemos que quando nós estamos clamando a alguém é porque essa pessoa tem a solução para a nossa vida. E Bartimeu entendia que clamando a Jesus havia uma solução que ele poderia ter para a vida dele. E ele começou a clamar. Mas muitos tentaram repreender Bartimeu, tentaram fazer ele calar, tentaram fazer ele parar. Porque é assim, quando a gente se levanta para clamar a Deus, muitas pessoas vêm tentando nos fazer parar, dizendo que você não vai conseguir, dizendo para você deixar esse problema quieto, dizendo que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Muitos tentaram calar Bartimeu, mas isso foi algo que motivou mais ainda. Porque ele não clamava pelos homens, ele clamava a Jesus Cristo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou, e ele clamou. E ele reconhecia que Jesus era o Messias. Porque naquele tempo poucos reconheciam. Muitos viam os milagres de Jesus, muitos andavam com Jesus, mas não reconheciam que ele era o Messias. Mas este cego, sem ao menos ver quem era, este cego sem ver qual era a altura de Jesus, como era Jesus, ele confiou, ele acreditou, e ele sabia que este era o Messias, o príncipe da paz, Jesus, o grande Salvador. Ele reconheceu mais do que os mais sábios daquela região, ele soube que o Messias estava ali.
E quando ele reconhece, e quando ele clama, Jesus o ouve. Enquanto Bartimeu clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus que estava andando parou. E aí Bartimeu clamou, filho de Davi, e Jesus ouviu. E ele clamou, filho de Davi, e Jesus o chamou. Enquanto você clama, Jesus olha para você. Enquanto você clama, Ele te ouve. Enquanto você clama, Ele fala, fala filho, porque eu te sustento, eu te ajudo, eu te capacito. Enquanto nós estamos clamando, Ele está com os seus ouvidos atentos para nós. E Bartimeu clamava, clamava e clamava, e Jesus o chamou. E quando Bartimeu foi chamado, ele deixou tudo o que ele tinha para trás e foi ao encontro de Jesus. Porque ele sabia que tudo o que ele tinha não foi o suficiente para trazer o que ele mais queria. E ele sabia que somente um encontro traria o que ele precisava, traria a cura para a vida dele. Ele deixou o que ele tinha para ter somente um encontro com o Messias. O que ele tinha ele abandonou, porque ele sabia que o que ele precisava para a vida dele era ter um encontro com Jesus. E ele foi. E Jesus questionou, o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele sabia o que ele queria. E ele pediu que ele tenha vista. Mestre, que eu tenha vista. Além de reconhecer Jesus, ele clamou por Jesus, para que tivesse vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A vida de alguém que estava em um canto, que estava jogado, clamou, pediu, e através da fé que ele tinha, ele foi curado. E quando ele viu, ele seguiu a Jesus. Quando ele recebeu a cura, ele seguiu a Jesus. E o motivo dele ter recebido essa cura foi porque ele teve fé, porque ele confiou, porque ele sabia que o encontro que ele precisava para a vida não era com um médico, mas era com Jesus. Então Bartimeu nos ensina que a fé em nossa vida, ela nos traz cura. Mas a fé também ela nos traz diversas outras coisas, e uma outra coisa que ela nos traz é fazer o impossível. E isso a gente encontra lá em Mateus 14, o versículo de número 28, onde Jesus estava caminhando sobre as águas. E lá era tarde da noite, enquanto Jesus caminhava sobre as águas, e os discípulos estavam em um barco, esperando a Jesus. E vendo de longe, eles se assustam e acham que é um fantasma. Mas Jesus então os conforta. E então no versículo de número 28 diz, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E logo Jesus, estendendo, no versículo 31, logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Primeiro ponto, reconhecer que Jesus faz o impossível. Foi a ação de Pedro. Pedro, ele sabia que era impossível caminhar sobre as águas, mas ele sabia que o impossível para Jesus não era nada. Então ele pede para ir ter com Jesus por cima das águas. O segundo ponto que a fé de Pedro causou na vida dele foi tomar uma decisão, sair do barco, sair do lugar seguro para um lugar agitado, para um lugar onde não há confiança. E ele teve fé para tomar essa decisão. E além disso, ele teve coragem de ir, coragem de caminhar, coragem de fazer algo que ninguém havia feito antes. E ele começa a caminhar.
e ele começa a ir até Jesus. Mas a Bíblia diz que, sentindo o vento forte, ele começou a afundar. Jesus está ao lado dele, estende a mão e o socorre. E Jesus olha para Pedro e diz: homem de pouca fé. Se Pedro tinha pouca fé, me explica como é que pouca fé dessa maneira faz um homem caminhar sobre as águas. Que fé é essa de Pedro, que hoje nós dizemos que temos fé, mas não somos capazes de andar sobre a água? Qual é o tamanho da fé de Pedro, que caminha sobre a água, e Jesus olha e fala: homem de pouca fé? Qual o tamanho da nossa fé? Será que ela é muito grande? Será que ela é pequena? Qual é o tamanho da sua fé em Cristo? Com pouca fé, Pedro pôde caminhar sobre as águas. Com pouca fé, Pedro fez o impossível. O que nós podemos fazer através da fé que temos em Cristo Jesus? O que podemos fazer quando temos grande fé no nome de Deus? Quanta autoridade, quanto poder Deus pode nos dar somente tendo fé. Pedro tinha pouca e caminhou sobre as águas. E para a gente finalizar, com Pedro a gente aprende que a fé faz a gente fazer o impossível. Bartimeu ensina a gente que a fé traz a cura. Mas a fé, ela também afeta a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Lucas 5, o versículo de número 18. A fé que alguns homens tiveram, que trouxe a cura para um homem. Lucas 5,18 diz: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Primeiro ponto disso: companheiros de verdade. O paralítico tinha amigos que o levavam para Cristo. O paralítico tinha amigos onde levava ao encontro de Jesus. A fé daqueles amigos era tão grande que eles sabiam que o paralítico, tendo um encontro com Jesus, somente 2 minutos à frente de Jesus, era possível para ele levantar. Esta era a fé daqueles homens. Porém, quando a gente tem fé, problemas surgem. Porém, quando a gente quer fazer as coisas, dificuldades vão surgir. E apareceu um problema para aqueles homens. A casa estava cheia. A janela não dava para entrar. Pela porta, muito menos. Nem porta do fundo tinha. Mas eles viram uma oportunidade. Em meio a tanta dificuldade, em meio a algo que não tinha solução, eles olharam para cima e viram uma oportunidade: o teto. E de alguma forma aqueles homens levaram o paralítico em cima de uma cama para cima do telhado. E lá, abrindo aquele telhado, desceram o paralítico para ter com Jesus. Eles se esforçaram a um nível que nós não conseguimos nem ter dimensão de quanto foi esse esforço para levar este homem paralítico à frente de Jesus. Mas eles se esforçaram, porque a amizade que aquele homem paralítico tinha levou ele a Jesus. E muitas vezes hoje nós temos diversos amigos, diversas pessoas, mas quantos levam a gente para Jesus? Quantos estão nos levando e quantos estão nos tirando dos caminhos de Deus? Nós precisamos estar com pessoas certas, pessoas que vão nos levar ao caminho, pessoas que vão nos ajudar a caminhar. Nós temos que nos atentar se aquele que está do meu lado está me levando para Cristo ou está me levando ao inferno. Porque os homens que estavam com o paralítico o levaram ao encontro com Cristo. E levando ao encontro com Cristo, eles descendo o paralítico, Cristo olha aqueles homens,
Olha a fé que aqueles homens tinham. E no versículo 20 ele diz: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. A fé não era do paralítico, a fé era daqueles homens. A fé que foi visto era daqueles amigos do paralítico. Então a fé que você tem na sua vida, ela é suficiente para trazer a cura para o irmão do lado. A fé que eu tenho na minha vida é suficiente para transformar a minha vida e levar a transformação do meu parceiro, daquele que está ao meu lado. Isso é quando a gente tem fé. Isso é quando a gente decide que Cristo está em nós, que a confiança é somente nele, que a nossa fé é baseada na palavra de Cristo. É isso que acontece. Nós recebemos cura, nós somos curados, nós podemos fazer diversas coisas muito poderosas e podemos trazer libertação para outras pessoas através de somente fé no nome de Deus. Então nós vimos que a fé representa para nós. Vimos como ela afeta em nossa vida de quem está e de quem está ao nosso lado. Sem fé não conseguimos caminhar, porque somente com ela nós conseguimos seguir em frente. A fé ela beneficia tanto a nossa vida quanto a vida de quem está conosco. Mas para surtir efeito é necessário nós praticarmos a fé. Não adianta nós querermos ser transformados se não tivermos fé que isso é possível. Não adianta eu querer dizer para alguém, ter fé em Deus que Ele vai curar, sendo que eu mesmo não acredito que possa ser a cura. Para nossa fé surtir efeito na vida de outras pessoas, é necessário ela surtir efeito em nossas vidas. E que nesta noite você possa sair daqui cheio de fé, que Deus é na sua vida e que Ele pode te usar para mudar a vida de outras pessoas. Mas para isso você precisa entender que antes de mudar a vida de alguém, é necessário a nossa vida ser mudada. Antes de eu poder trazer a transformação para o próximo, tem que haver transformação em mim. Porque para o próximo, o exemplo de transformação vai ser quem foi levado. Para o próximo que eu for levar uma transformação, o exemplo tem que estar em mim. O que Cristo fez em minha vida. Que nessa noite, a sua fé seja grande. Que a fé que você tinha seja maior ainda. Que nessa noite você saia sabendo que tendo fé, você pode olhar para o coxo e dizer: levanta e anda. Olhar para o cego e falar: perdoados estão os seus pecados que tem à vista. Esta é a unção que Cristo tem para a nossa vida. Mas para isso, para podermos utilizar essa unção, é preciso ter fé. É preciso acreditar que nessa noite tenha fé em Cristo. Acredite somente no nome dEle. Somente confie e tenha fé. Deposite toda a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Amém?